Olá, estamos começando mais um programa Personalidade Mais, agradecendo a sua audiência, a sua participação, principalmente a sugestão do tema ou entrevistado que você quer ver em nosso programa. Sugestão essa que você pode enviar através do e-mail que aparece aí no seu televisor. Você quer aprofundar o seu conhecimento sobre algum assunto, ouviu falar de alguma coisa que te interessa ou efetivamente fazer jus ao nosso programa, quer que esta personalidade esteja aqui ao meu lado, por favor, mande um e-mail. Será um grande prazer a equipe da TV Mais ir atrás e colocar aqui para que você efetivamente possa fazer parte desse programa. Nosso entrevistado de hoje é o presidente do Sincor, o Sindicato dos Corretores de Seguro do Estado de São Paulo, Alexandre Camilo. Alexandre, muito obrigado pela sua presença, pela sua vinda, para falar deste setor que eu considero muito importante, um segmento que, principalmente em São Paulo, a grande maioria já teve algum sinistro, ou em casa, ou em carro, ou enfim, no plano de saúde. Eu, particularmente, dou um testemunho que um bom corretor de seguro faz toda a diferença no momento que você precisa. E, acima de tudo, é um setor aí que também emprega muita gente. Num momento de crise como esse, emprego é uma grande palavra de ordem. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, parabéns pelo programa, a oportunidade de falarmos ao seu público, aos seus espectadores e poder, sem dúvida nenhuma, enaltecer o trabalho que o corretor de seguros cumpre perante o consumidor, a sociedade de uma forma geral, com a utilização deste produto que realmente tem um papel brilhante, um papel de assessoria, digamos assim, aos consumidores, no âmbito social, inclusive, e de sustentabilidade de maneira incomparável praticamente com outros setores. Então, muito obrigado pela oportunidade. Você é economista por formação e acabou, em 2014, foi a sua eleição e foi empossado presidente do Sincor num mandato que vai até 2018. Via de regra, todo aquele que chega tem um plano de meta, tem um plano a ser cumprido, até porque seguramente foi base, foi plataforma daquilo que você convenceu milhares de corretores a levá-lo ao posto de presidente do Sincor. Gostaria que você iniciasse exatamente montando aí, colocando qual é o seu plano na valorização do corretor, na expansão, enfim, tudo aquilo pela qual você se comprometeu e hoje é o presidente desse sindicato tão importante. É verdade, eu milito na área agora em junho, completaram-se 35 anos. É recente, né? Tô novinho. Você foi emancipado para começar, né? Então, realmente é um setor que ofereceu tudo na minha vida, né? Pelo qual esse é o nosso ideal de entrega, de realizar cada vez mais, especialmente pelo corretor de seguros, este grande comprometido profissional. E aí, de uma maneira bem resumida, nosso plano de gestão, ele se sustenta em 4 pilares. Evidentemente, cada pilar desse depois tem as ações específicas. Mas primeiro, negócios do corretor de seguros, que é efetivamente isso que está em jogo, que é o fortalecimento da categoria. Eu sempre digo que é a valorização do profissional corretor de seguros e a valoração do seu negócio. Não adianta imaginar um sindicato forte sem uma categoria forte. O contrário é que é verdadeiro. Profissional valorizado e valorado, o sindicato, por causa e efeito, também o será. Depois, a divulgação do corretor de seguros, o que estamos fazendo hoje aqui, pelo que, mais uma vez, lhe agradeço. Depois, a parte de benefícios, efetivamente, para o sindicato, afinal de contas, é um sindicato patronal, cuja associação é facultativa, que é pago por isso. Nós temos que ter respeito e retornar qualquer um centavo investido pelo associado no Sincor São Paulo, levando a ele facilidades, benefícios. E o quarto programa, e o quarto pilar, melhor dizendo, do nosso programa, é algo que hoje em dia está tão em evidência, que é a gestão, eficiência e transparência nas coisas do Sincor São Paulo, que afinal de contas é de todos os associados. Falar de alguns números, inclusive agradecer o Sadi Viana, que é o seu diretor regional, é o responsável pelo Sincor aqui no ABCD-MR, a sede do Sincor aqui no Grande ABC, na Rua da Catequese, 1901, e o diretor regional, Sadi Viana, agradeço inclusive, o acompanha aqui nessa entrevista. Ele nos falava, são praticamente 3 mil corretores só no Grande ABC. Sim. Qual é o número do estado de São Paulo de corretores ligados ao Sincor? Aproximado, é óbvio, né? Número exato, possivelmente alguém está virando corretor nesse momento, sem e não dúvida, dá para ter o número exato. Ainda mais nesse momento que
A economia atravessa essa diversidade e o setor ainda continua pujante. São Paulo, como em outros setores, sem dúvida nenhuma, tem a sua inequívoca grandeza, não é diferente no setor de seguros. Nós representamos praticamente 50% de tudo do Brasil relacionado à corretagem de seguros no Brasil e na arrecadação de prêmios. Então, o Brasil tem por volta de 70 mil corretores, 35 mil estão no estado de São Paulo. O Brasil angaria por volta de 200 bilhões de reais em prêmios de seguro. 200 bilhões? Bilhões. O número de 2014, 100 bilhões são arrecadados aqui em São Paulo. E aí, tudo que isso causa as boas consequências, empregabilidade, arrecadação de impostos. Então, realmente é um setor aí que tem uma representação, uma importância mais do que nunca muito grande, e São Paulo, sem dúvida nenhuma, representa a metade disso tudo. Para nós é um número comemorável, porque o Sadi nos falava praticamente 2.800 para ser exato. Se são 35 em São Paulo, praticamente 8% de todos os corretores do estado de São Paulo estão aqui no Grande ABC. Mostra também a importância que o Grande ABC tem, não apenas nesses prêmios, mas na questão da geração de emprego. Sempre teve uma fama, e aí me corrige, que corretor de seguro ganha bem. É um bom negócio, é uma boa profissão. E acho que se é verdade, é para estimular até quem está nos assistindo. É a minha próxima pergunta: como se tornar um corretor de seguro? E é óbvio, nós estamos atravessando uma das maiores crises econômicas. Já dizem que é a pior crise econômica dos últimos 20 anos. É natural que o presidente do sindicato não falar diferente, né? Perguntar: é um bom negócio ser corretor de seguro? Chover no molhado. Eu digo assim, ainda é uma profissão que oferece uma boa rentabilidade ao profissional? O setor de seguros, de uma forma geral, em toda a sua cadeia produtiva, é um setor pujante que tem números, graças a Deus. Nós temos que comemorar isso, não é porque nós não falarmos, né? Sem dúvida nenhuma. Estamos realmente, nós hoje somos pontos fora da curva, né? Quando se prevê aí uma recessão do país de 2%, o mercado tem crescido no primeiro quadrimestre aí 16%, 15%. Excepcional. Excepcional. Aliás, para comemorar, porque as entrevistas ultimamente falam, pessoal, vamos ter mais ânimo, vamos ser otimistas. Mas isso é importante, você sabe que má notícia gera fato negativo. Sem dúvida. Fato positivo gera resultado positivo. O setor tem crescido, então. Tem crescido. Isso é fruto de muito trabalho, de todo o setor, especialmente do corretor de seguros, que é o grande artífice dessa ligação do produto com o consumidor, né? Eu, assim, entendo o corretor de seguros como um profissional altamente comprometido, e à medida que o consumidor ele vai se afeiçoando e conhecendo mais o produto seguro, dificilmente ele deixa de abrir mão da garantia, de garantir seus bens a si próprio, seus valores. A partir do momento que a pessoa realmente experimenta e tem condições de ter um seguro para as mais diversas necessidades, dificilmente ele abre mão disso, né? Então, realmente é um setor que ainda tem muito espaço a percorrer. Nós ainda temos índices de veículos segurados baixos pela toda... Se comparado com o resto do mundo, é baixo ainda. Muito baixo, muito baixo. Tem uma perspectiva, no caso de automóveis, qual é a média que o Brasil mantém de veículos segurados? Nós temos hoje por volta de 30% da frota segurável. 70%? Só. Então, ainda nós temos 70%. Nós temos expectativas de seguros de auto popular, que vai aproximar um pouco mais uma classe econômica de que tem um poder de aquisição hoje para comprar um seguro intermediário. A questão, nós temos o produto, né? Nós temos 50 milhões de vidas seguradas, só os que se utilizam nos planos de saúde, quer dizer, 150 milhões não tem e gostariam de ter. O plano de previdência é muito baixo no Brasil também. O plano de previdência é muito baixo, a cultura previdenciária, né? Que pode ser, inclusive, um plano auxiliar, né? Você pode ter a previdência pública, mas quem pode ter uma previdência a educação financeira, né? O sentido poupador ainda não é uma coisa... Nós temos tantas necessidades, a pessoa ainda está preocupada mais em ter... Não consegue poupar. Exatamente, né? Então é um setor que realmente tem um espaço a percorrer bastante grande e que o corretor de seguros cumpre brilhantemente por essa proximidade com o consumidor, por essa insistência em fazer ver o consumidor perceber isso. É natural que quem está nos assistindo ficou curioso. O que precisa, quais as ferramentas que você precisa ter, curso, qual a qualificação para se tornar um corretor de seguros?
Hoje, a pessoa que queira se tornar um corretor de seguros, ela precisa fazer um curso na Escola Nacional de Seguros, tá certo? A formação para poder fazer o curso é o ensino médio. Este curso requer um ano. Um ano de curso? Um ano de curso, com as frequências mínimas e, evidentemente, cumprindo os exames que são divididos em 3 módulos. Tem provas após o curso? Tem provas. E é ligado ao Sincor, a Escola Nacional? Não, a Escola Nacional ela é um órgão representativo, digamos, credenciado pela SUSEP, que é a nossa, por analogia, a nossa agência reguladora. Então, a Escola Nacional é certificada, é homologada pela SUSEP para promover esse curso e providenciar a certificação, né? Então, a pessoa se certifica e depois ela se habilita justamente junto à Superintendência de Seguros Privados. Tem todo um preparo, né? Eu quero virar corretor, do dia para a noite torno corretor. Eu não sei se é uma analogia correta, pode me corrigir, fica à vontade. Eu conheço a regra para você tirar o CRESSE, para ser corretor de imóvel. Também tem muita exigência, preparo, curso. É mais ou menos parecido. Você tem uma escala a cumprir, provas, realmente por quê? Eu acho que aí é até um cuidado que todos vocês têm, que atuam nesse mercado, para não permitir que pessoas sem capacidade ou até com má intenção façam parte de um ambiente tão saudável como é o dos corretores. Especialmente, deputado Orlando, porque o seguro ele trata de risco, né? E aí tem todas as variáveis. Quem faz o seguro quer tranquilidade. Sem Imagina dúvida você nenhuma. contratar alguém que não te ofereça a tranquilidade. Sem dúvida nenhuma. Então, quem contrata é leigo, ele conhece as suas necessidades, os riscos a que ele ou seus bens estão expostos, mas não conhece o que vai garantir ou a reposição ou mitigar estes riscos. Então, há uma complexidade técnica bastante grande, características e particularidades muito grandes, principalmente quando você tem um mercado com tantas opções, para os mesmos riscos, tantas opções de produtos. Então, o corretor de seguros precisa estar altamente qualificado, altamente capacitado, porque na ocorrência do sinistro não há tempo mais de corrigir. A contratação, a correta contratação, a identificação do que o cliente precisa, né, e aquilo que certamente vai satisfazer a sua necessidade é preponderante. E isso se faz na largada, depois não dá tempo. Eu vou dar um testemunho, né? Há alguns anos nós tivemos um problema com um veículo, meu veículo, e o meu corretor, uma pessoa de muitos anos de história, foi determinante para a solução rápida do assunto. Eu sei, era um carro que ia para uma propriedade nossa em outro estado e foi comprado em dia, 2 dias depois foi roubado e foi feito o seguro pelo valor do estado que ele estaria, que seria mais barato que São Paulo. Quer dizer, eu sei que eu fui chamado lá para dar explicações, eu tinha ido à faculdade com o carro, foi roubado na volta, mas o depoimento do corretor foi assim, o que tranquilizou a operadora para resolver. Então, quando eu disse que um bom corretor faz toda a diferença, falo isso como testemunho, porque é puramente verdade. Então é importante as pessoas também terem, nós temos um compromisso aqui com a sociedade. Vale pesquisar alguma coisa antes de fazer um seguro com corretor A ou corretor B? Tem um lugar que o cidadão, ao resolver fazer um seguro da sua casa, do seu carro, ou um plano de saúde, ele possa pesquisar para ter certeza da idoneidade pela qual ele está tratando com aquele corretor? Bom, primeiro ele poderia consultar, ele deve consultar o site do próprio Sincor São Paulo, né? Ou da própria Qual SUSEP. É o site? O nosso site é sincorsp.org.br. Põe, por favor, na tela, informação importante. Você que vai contratar um seguro através de um corretor, via de regra sempre é através do corretor, você tem este site que você pode pesquisar, primeiro saber se ele está credenciado. Exatamente. Primeiro ponto. Primeiro saber se ele é realmente habilitado, né? Se é corretor. Se é corretor de seguros. Se você não né? está sendo envolvido num golpista, tá certo? Exatamente. Primeiro passo. Então, Primeiro passo. Repete, por favor, Alexandre. Sincor? sincorsp.org.br. Perfeito. Então, primeiro passo é esse. Referências é válido também? Sem dúvida. Evidentemente que o profissional corretor de seguros, como qualquer outro profissional de mercado, ele está sujeito à concorrência e assim será. E a gente tem que respeitar o arbítrio do consumidor. Mas a relação do corretor de seguros com o cliente, ainda ela vai na contramão de muitos outros setores, porque ela é longeva. A relação do difícil você trocar o corretor. Difícil trocar, porque tem uma palavrinha mágica nessa relação,
que é mercantil, que é comercial, Confiança. que é a palavrinha chamada confiança. Uma vez estipulado, criado esta confiança, é difícil mudar. E o corretor de seguros faz o papel da pesquisa para o consumidor, a melhor se é com relação a seguradora A, B, a B, C. exatamente. E o consumidor, de fato, ele foca e confia no corretor, né? Verdade. A grande maioria dos clientes nem sabe qual é a seguradora, onde está o seu seguro disso ou daquilo, mas sabe que o corretor é o fulano e nele confia. E graças a Deus isso tem dado bons resultados. Alexandre, eu vou te pedir licença, nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas tem muito assunto importante que interessa muito a você e eu quero continuar aqui nessa entrevista gostosa com Alexandre Camilo, presidente do Sincor São Paulo. Continue com a gente aqui no Personalidade Mais. Estamos de volta com o programa Personalidade Mais, que recebe hoje o presidente do Sincor São Paulo, Alexandre Camilo. Alexandre, primeiro bloco, você nos deu aqui um panorama, a dimensão do seu mandato, as suas expectativas e, ao mesmo tempo, a grandiosidade que é este setor de seguros, principalmente na capacidade geradora de emprego e, ao mesmo tempo, os desafios para quem quer se tornar um corretor. Não é simplesmente ir lá, fazer um cursinho de meia hora, tem tudo um estudo, um preparo e também a confiança pela qual, inclusive, você pode pesquisar no site do Sincor São Paulo. Quando você for contratar um seguro, primeiro passo, saber se essa pessoa que você está lidando é efetivamente um corretor de seguros. Me corrija, mas eu tenho uma impressão, o que eu considero muito importante, o corretor de seguro, via de regra, ele é dono do próprio escritório, não é um mercado cartelizado, não é um mercado feito de gigantes. Você não tem um único escritório com 100 corretores, 200 corretores. São escritórios menores, o que personaliza e acaba oferecendo um bom atendimento. Eu estou equivocado ou é mais ou menos a regra que permeia este setor no estado de São Paulo? A sua leitura está corretíssima. É isso mesmo? Corretíssimo. Me permita até usá-la nas minhas futuras colocações sobre o corretor de seguros, de tão perfeita que foi. Porque, assim, eu trabalhei com alguns escritórios, tanto na empresa quanto pessoal. E você não conhece, fala, não, vamos num escritório gigante que é mais barato. O escritório tem pai e filho muitas vezes, 2, 3 corretores auxiliares e tem um dono, mas você não pega um grande escritório. Pô, tem um escritório, nós estamos numa região grande, que tem 200 corretores de seguro. Via de regra são escritórios menores e acaba tendo ali um entorno muito familiar. É isso mesmo, exatamente. É a regra que mantém o setor no estado. Exatamente isso. E deve ser no Brasil, né? Sim, em média um escritório de corretora de seguros tem em média 4 pessoas. O corretor efetivamente, mais 2, 3 colaboradores. Normalmente são empresas familiares, ele e a mulher, ou ele e um filho. Tanto é verdade que o advento do Super Simples, 96% da categoria tinha condições de optar pelo Super Simples em razão do faturamento. Pela quantidade. Então, realmente, as corretoras grandes, via de regra, são poucas, são multinacionais que atendem contas internacionais, também e algumas poucas nacionais, mas é um mercado muito pulverizado e que realmente tem essa questão, e que isso gera a proximidade. Então, tanto a capilaridade, como acabamos de falar, 35 mil corretores no estado de São Paulo, e esta questão realmente do atendimento muito pessoal. E o corretor de seguros, a gente sempre diz, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Não há corretor que você liga a qualquer instante que ele não te atenda satisfatoriamente, né? Então, realmente, é um trabalho bem pessoal e a sua leitura está corretíssima. E, ao mesmo tempo, gera um grande desafio para o corretor, porque é um garimpo diário, né? É um garimpo diário. Ele não tem pepitas, são pequenas pedras que ele tem que lapidar todos os dias, acreditar, investir. Eu falo isso como consumidor, como cliente. O corretor acaba se tornando o amigo, né, do cliente, é uma pessoa de proximidade por conta da confiança, né? Você não mantém próximo quem você não confia, né? Sem dúvida, e por isso que eu digo que nós temos que comemorar estes números
o mantra da nossa gestão tem sido o empreendedorismo. Então, quando você me questionou, melhor dizendo, sobre o que é necessário para ser um corretor de seguros, além da questão de capacitação, de habilitação, há que se ter o espírito do empreender, do empreendedorismo, né? São pequenas empresas, mas são empresários da corretagem de seguros. E com esse espírito, somado à capacitação, constantemente apontar a necessidade para o cliente, porque o cliente, nós não queremos passar a vida prevendo riscos, olha, isso pode acontecer. Então o corretor de seguros cumpre um papel fundamental. Tem momentos às vezes que ele insiste, o cara tem até uma interpretação errada, mas se faz necessário. Então o corretor de seguros tem um mérito gigante nesse momento que a gente Nós vive. estamos vendo, não é no Brasil, no mundo, processo de globalização. Agora recente acabamos de ver o Bradesco comprando a operação do HSBC no Brasil, negócio de aproximadamente 17 bilhões de reais. Por que eu faço essa comparação? Para chegar numa pergunta. Hoje todo seguro feito no Brasil é feito através de um escritório, de um corretor. Não existe um temor de que as operadoras de seguro tente fazer essa operação direta com o consumidor e tente excluir o corretor? Tem um acordo, tem uma lei que regra. Estou fazendo a previsão de uma preocupação futura que seguramente pode existir, pode ter pressão. Mundo globalizado, os gigantes sempre tentam tirar os pequenos do caminho, absorver o maior lucro e naturalmente é do mercado isso. Tem esse risco? Qual é a tranquilidade que você pode passar para o corretor hoje em relação a este tema? Bom, como nós falamos, o mercado com dinamismo que tem o mercado de seguros, ele está sujeito a chuvas e trovoadas, né? E pelas cifras que gera, né? Sim, quer seja de investimentos, quer seja de evoluções tecnológicas. Então, realmente, isso são situações que podem levar a preocupações. Então, por isso, cada vez mais o corretor de seguros tem que cumprir o seu papel, como já vem cumprindo. Suar a camisa, literalmente. Suar a camisa. Existe uma lei, a Lei 4.594, agora, o ano passado, completando 50 anos, que determina a corretagem de seguros no Brasil, não necessariamente o corretor. Numa operação que não haja a figura do corretor, há que se recolher uma verba que significa na corretagem para a própria Escola Nacional de Seguros. Isso tem lei. Isso é lei. Mas evidentemente que, diante disso, se tem que recolher a corretagem, por que não? Por que abrir mão desse profissional que, sem dúvida nenhuma, além de identificar a necessidade, identificar o produto ideal, promove quase uma câmara de conciliação quando alguma coisa não atende à expectativa. Então o corretor de seguros ele se faz necessário pelo seu trabalho mesmo. Mas evidentemente que a dinâmica econômica e o interesse no nosso segmento a todo dia está surgindo novidades. No Brasil, alguma operadora já tentou atuar, ter uma participação no mercado sem utilizar do profissional do corretor? Sim. Há muitos anos atrás, teve uma empresa que quis trabalhar mais com um call center, uma venda direta, acabou não se dando bem. Eu vou procurar nem comentar o nome. Fique à vontade, caso queira também. Não é o nós caso. temos total transparência. Mas não se deu bem. Hoje, com a internet, por exemplo, às vezes causa um temor da venda pela internet. Mas o produto seguros ele tem características muito próprias, pessoalidade, né? Muito pessoalidade, e ele é um bem intangível. É diferente de você comprar pela internet uma gravata, um eletrodoméstico. Os bancos são um grande concorrente de vocês? Sim. Concorrente do corretor? Sim. O banco você é correntista naquele banco, ele vai lá, te oferece o seguro, tem esse... Sim, tem esse processo de venda, e aí não é questão só da venda, né? É a forma como se vende, né? Porque disseminar a cultura do seguro para o consumidor sempre é bem-vinda, né? Sempre é bem-vinda. A questão é a forma. Nós, no sindicato, eu não estou aqui acusando nenhum banco, mas a gente, de muitos anos, a gente combate com muita intensidade a venda casada, né? Porque ela fere o direito do consumidor. Liberdade, inclusive. Exatamente, não é do profissional corretor de seguros, mas fere o direito do consumidor. Então isso a gente não pode deixar que ocorra. Né? Oficialmente foram obrigados a oferecer alguma denúncia em determinado momento, alguma instância de poder para arbitrar esse tipo de atitude? Sim. Inclusive, nós temos um acordo operacional com o Ministério Público, né,
para poder levar essas denúncias. A venda casada é proibida em qualquer operação. Né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E ela deteriora todo o processo, né? É papel também do sindicato zelar, né? Por isso. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E aí o papel, esse zelo recai muito mais sobre o consumidor, né? Que é a parte menor ou mais frágil desse processo, do que tanto da categoria. E, evidentemente, zelar também pela instituição seguro. Isso é papel nosso também. Alexandre, até para a gente tranquilizar o consumidor, o telespectador que nos assiste. Muitas vezes você cota com um corretor um seguro com a mesma operadora e com outro corredor na mesma operadora, tem diferenças de preço. É comum isso? É da concorrência? É do mercado? Ou suspeite? Ó, muito barato, a diferença é muito... É possível ter essa diferenciação de preço tratando pelas mesmas operadoras com corretores diferentes? Sim, é possível. Tanto porque hoje o produto seguro ele tem uma precificação que busca ser a mais assertiva, a mais pessoal possível, pelo uso, pelo carro, pela forma do dirigir. Então, isso é das seguradoras e são um pouco de inteligências de cada seguradora. O momento da seguradora também, a questão mercadológica, avançar mais ou menos no mercado. Aí que a figura do corretor se torna mais importante ainda, porque você pode ter um produto, um meio termo, digamos assim. Parecido, mas não é igual. E exatamente. Porque tem a clareza do que está sendo vendido. Principalmente com relação às coberturas. Uma simples assistência 24 horas parece tão simples, mas você pode ter uma assistência que te conduz a um guincho de apenas 100 km, uma que te guincha o Brasil inteiro. Em Rondônia atrás do carro para São Paulo. Isso, exatamente. Né? Então, tem um assunto que eu não posso deixar de perguntar, até porque não atinge ao corretor de seguro, mas sim às seguradoras. São Paulo tem feito um trabalho muito forte e consistente na redução de roubos e furto de automóveis. E os números já são oficiais, em todo o estado a queda é muito acentuada. O governador Geraldo Alckmin cobrou publicamente que as seguradoras e não os corretores, a redução do preço nas apólices de seguro. São Paulo, não há que se esconder, São Paulo e Rio eram os dois estados com os seguros mais caros de automóveis do Brasil. E até agora não foi percebido ainda, não é perceptível para o consumidor. Quer dizer, se estão roubando menos carro, automaticamente o risco é menor, o seguro deveria ter baixado. Existe algum movimento das asseguradoras, e fique muito à vontade para responder com total isenção, aqui a intenção não é criar saia justa. Imagino. Mas a gente tem que fazer uma pergunta, senão depois eu recebo o e-mail. Pô, você devia ter perguntado por que o seguro do carro não baixou, já que você estava com o presidente do Sincor. Tem essa discussão, tem essa expectativa, e mais do que isso, o usuário, aquele que é o franqueado de uma apólice seguro, pode esperar redução dos preços? Então, aqui primeiro eu quero parabenizar o governador Geraldo Alckmin por ter criado a lei do desmonte. Né? Eu tive o prazer de ajudar a aprovar. Então, estendo o parabéns, claro, até pela sua atuação na Assembleia, porque antes de tudo mais nada, a gente está poupando vidas, todo o ciclo do crime, né? dúvida. E atuando junto ao receptador. Então, sem dúvida nenhuma, que isto gera um processo, uma expectativa de decréscimo do preço, e o governador Geraldo Alckmin, inclusive, mencionou isso pessoalmente comigo, posto que ele participou do nosso congresso em outubro do ano passado, e o que se tem é que entender o processo de seguro. O seguro ele não pode atuar tão pontualmente assim ou de uma maneira tão sazonal, há uma regularidade. Então há que se esperar esta regularidade para você ter efetivamente a média, porque são vários setores que afetam a precificação do seguro. Ou um ano de enchentes, ou uma série de outras situações, batidas, elevação de preço. Por exemplo, agora com a alta do dólar, o preço de reposição de peças vai fazer um trabalho contrário no quesito diminuir o preço. Então, evidentemente, que a diminuição de roubo vai colaborar favoravelmente. Mas tanto as seguradoras quanto nós... Mas a lógica, ao contrário, nunca foi verdadeira. Quando aumentava o roubo de veículos em São Paulo, imediatamente aumentava o valor de seguro. Se você está tratando que existe hoje dados oficiais que reduziu, a redução também deveria ser um pouco mais enérgica, não? Sim, mas E aí eu estou muito tranquilo, o problema não é do corretor. O corretor nada mais é o elo de quem compra o seguro e de quem vende, quer dizer, ou é o banco, ou é a operadora, as diversas que tem no mercado.
mais o consumidor tem o sentimento de não estar sendo, as operadoras não serem corretas, porque é nítido, quando nós tivemos aqui já um descalabro de aumento de roubos de veículos em São Paulo. Não há que se temer, e é verdadeiro, quer dizer, alta a estatística, o seguro aumentava imediatamente, a redução não foi na mesma velocidade. Mas assim, nós somos autônomos e representamos efetivamente o consumidor. Para nós, quanto mais nós somos ao encontro do anseio do corretor, melhor, porque inclusive aumenta a nossa base de negócios, de clientes. Mas o segurador também, às vezes se acha que o segurador tem um pouco do quanto pior, melhor, também não é verdadeiro isso. E certamente as seguradoras estão atentas, primeiro porque nós representamos esse anseio do consumidor, depois porque tem sido dito isso, e também para que ela aumente a base de negócio, principalmente agora. Se mais barato, ela vai vender mais seguro. Claro, principalmente agora que você tem a diminuição da venda do veículo propriamente dito. Moto, por exemplo, né? eu acho que é baixíssimo o número de motocicleta com seguro. Sim, porque é muito caro. Então, muito exatamente. Caro. Se reduzir o preço, você vai ter um estímulo para ter mais. O seguro só faz sentido em escala, porque o seguro tem como base o mutualismo, né? Então a conta não fecha se não for numa escala altíssima. Tiver quanto mais e mais pessoas, né? Quer dizer, quanto menor, maior é o preço. Menor, for uma base mais ampla, o preço é menor. Exatamente. A expectativa é positiva, então, se manter essa estabilidade, não tenha dúvida, o consumidor pode esperar redução. Não tenha dúvida, até porque eu acho que quem mais é cobrado pela redução é o corretor, né? Mas não tem a menor dúvida. Mais uma vez, sua leitura está corretíssima. Porque realmente é ele que é a nós que vem esse reclamo. Quem está de frente à realidade é o corretor, né? Não é a operadora de seguros, é o corretor. Exatamente. Alexandre, eu quero agradecer mais uma vez. Infelizmente, o nosso tempo já finalizou. Agradecer a sua participação, colocar o programa à sua disposição e do Sincor São Paulo. Eu que agradeço mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pelo programa, parabéns pelo seu trabalho, tanto aqui pelo espectador e principalmente o seu desenvolvimento na Assembleia Legislativa. Que continue assim, porque estão precisando muito desse perfil de político, desse perfil de pessoas que querem tanto o bem da população. Muito obrigado e parabéns. Eu é que agradeço. A você de casa que nos acompanhou, o nosso muito obrigado. Lembrando que na próxima semana nós temos mais um encontro marcado aqui no Personalidade Mais.